Olá, turma do 7º ano. Vamos fazer aqui a correção da avaliação bimestral de vocês para tirar as dúvidas com relação a questões que vocês erraram bastante, certo? Então é agora que vocês vão estar interagindo comigo, os meninos aí que estão online e os que estão aqui presencialmente, beleza? Beleza. Ok, então pode desligar o microfone, somente quando eu pedir para você falar alguma coisa, participar, você liga o microfone. Tá certo. Beleza. Ok. Vamos lá, primeira questão. Observe abaixo a balança de 2 pratos. No prato da esquerda temos 3 laranjas e um peso de 50 gramas. No prato da direita temos 2 laranjas e um peso de 200 gramas. A massa de cada laranja é... Então, pessoal, aqui nada mais, nada menos do que uma equação do primeiro grau. Geralmente, quando a gente quer trabalhar a equação, a gente usa balanço de 2 pratos, porque equação ela tem muito a ver, né, com a balança, porque é uma coisa que está em equilíbrio. Quando se trata de equação, é alguma coisa que tem uma igualdade. Ó. Por exemplo, só um exemplo rápido aqui. Se eu tenho 2x igual a 10, isso é uma equação. Equação do primeiro grau. Professor, por que o senhor está dizendo que é do primeiro grau? Porque existe ela do segundo grau, do terceiro grau. Onde é que está o grau da equação? Está na letra, está na incógnita, está nesse x. Então ele aqui é do primeiro grau porque ele tem expoente 1 aqui. Ó. Esse expoente não é obrigado a aparecer. Ele só aparece maior que 1. Aí ele tem que aparecer. Se eu fizer assim, ó, x ao quadrado é igual a 4, isso aqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Onde é que está o grau? Está aqui, no expoente 2. Certo? Mas não é o caso agora de vocês aprenderem a equação do segundo grau. Vocês têm que aprender a equação do primeiro. Bom, então vamos lá. Então, turma, veja aqui que nós vamos estar colocando para essas laranjas uma letra, pode ser qualquer letra, um X, um Y, um M, um L de laranja, não importa. O que importa é que vocês têm que aprender a equacionar, né, um determinado problema. Então eu vou dizer que cada laranja dessa tem um peso X, ó. Tá certo? Cada laranja dessa tem um peso X. Não importa quanto é agora, que vocês vão descobrir a partir do desenrolar dessa questão. Então, o que nós temos? Nós temos x mais x mais x mais um peso de 50, que equilibra. Ó, quando eu coloco que equilibra, é igual. Ó, igual a x mais x, que do outro lado, ó, mais um peso de 200. Bom, o que você vai fazer? Só separar aqui. Você vai somar esses 3x. Quanto é a soma de 3x? Eu tenho um x mais um x mais um x, vai dar o quê? 3x. Então eu tenho aqui 3x mais, anota assim, mais 50. Acompanha aí para vocês aprenderem a resolver através da equação. Vocês têm que aprender a resolver através da equação. Não é só olhou para a questão e eu acho que é assim e marquei, não. Não se resolve as questões de matemática dessa forma, não. Agora aqui vamos somar um x mais um x, 2x. E vamos colocar aqui mais 200 gramas. Pronto. Detalhe, pessoal. Você jamais você vai somar 3x com mais 50. Isso não pode. Viu? Isso não pode. É um erro gravíssimo em matemática se somar um número que está com a letra com um que não tem letra. Não dá certo. Então, o que eu tenho que fazer aqui?
eu tenho que somar, fazer alguma conta, ou subtrair, ou somar quem tem x com quem tem x. E quem não tem x com quem não tem x. Ó. Então, o que eu tenho que fazer? Professor, então eu faço o quê? Vamos passar tudo para o mesmo lado. Quem tem a mesma letra e quem não tem a letra, passa para o outro. Então, o que eu vou fazer aqui é trazer esse camarada aqui, 2x, para o primeiro membro. Quem é primeiro membro, professor? É todos os termos que ficar à esquerda da igualdade. Tudo que ficar desse lado aqui, ó, é primeiro membro. Segundo membro é tudo que ficar desse lado aqui, à direita da igualdade. A igualdade é isso aqui, vocês estão vendo aqui. Certo? Então, nós vamos trazer 2x para esse lado. 3x, eu vou repetir. Esse 2x ele é positivo aqui. Ele tem sinal de mais. Então, ele vai passar para cá negativo. Por quê, professor? Porque se eu estou tirando ele daqui, eu tenho que tirar ele aqui negativo. Eu tenho que diminuir ele aqui desse lado. Eu não estou tirando ele aqui, ele vai desaparecer daqui, ó. Agora eu vou repetir os 200 do outro lado e vou tirar 50 daqui, só que eu vou jogar ele para cá. Se eu vou tirar 50 daqui, eu estou colocando ele na forma negativa. Menos 50. Isso. O que está ocorrendo aqui? É como se eu estivesse tirando 50 daqui e tirando 2x daqui, ó. Quando eu estou tirando, eu estou diminuindo. Tá certo? Então, vou só continuar deixando aqui. 50 e aqui os 2x. Bom, então agora a continha é 3x menos 2x. Dá o quê? 1x. Esse 1 não precisa aparecer. Professor, escrever só x, isso é 1x? É assim. Só a partir de 2x é que você tem que colocar 2, 3x, aí sim. Mas quando for 1, não precisa ter esse 1. Mas é errado colocar? Não. Se você colocar, não é errado. Mas é que você aprenda a ler que quando está um x sozinho, você lê aí como 1x, que esse 1 está aqui, ó. Bom, 200 menos 50. 150. 150. Pronto, já calculei. Isso aqui está dizendo que 1x vale 150. Ou seja, o valor de uma laranja, eu não atribuí para 1x uma laranja? Então, o valor de uma laranja é 150 gramas. Simples assim. É bom aprender a equacionar. Beleza? Ah, professor, diga aí, Eric. Olha o menino aqui participando. Diga. Não, isso sim, ó. Eu peguei um valor assim assim, 150, né? É. Aí é pra ficar o mesmo resultado de cada um. Aí eu fiz assim. Qual é a... Ah, sim. Você fez como? Aqui, ó, de 50 gramas aqui do ferrinho aqui. Certo, da balança, né? 150. As 3 laranjas, 150. 3 vezes as laranjas. Ah, você foi fazendo uma tentativa mentalmente. Você imaginou que cada laranja é 150, tu já botou esse valor logo direto, foi? No teu pensamento? Aí eu fiz 150, mais 150, mais 150. Dá 450. Com mais 50, que tem aqui do lado esquerdo, dá 500 Não, gramas. assim, ó, 150, mais 150, mais 150, mais 50. Eu comecei. Ah, sim, com mais Dá 50. aqui, aí, a 200, né? Duas. Aqui é 150 mais 150, que vai dar 300, Aí eu fiz com do mais mesmo 200. Vai dar 500. jeito. Aí eu fiz do mesmo jeito, do outro lado. Pronto. Mas o problema aqui é que você vai ter que tentar várias vezes para descobrir quanto é o peso de uma laranja. Você não adivinha de imediato. Eu Mas existe aqui, Eric, outra forma de você também achar sem ser dessa forma como eu fiz. Você pode pensar assim também. Você vai no desenho, aí você faz assim. Peraí, vamos pensar um pouco.
Para a balança continuar em equilíbrio, eu vou eliminando, é como se eu fosse tirando as laranjas. Vou fazer assim, ó. Se eu tirar essa laranja daqui, se eu tirar ela daqui, eu tenho que tirar uma daqui, para que a balança continue em equilíbrio, né não? Porque se eu tirar uma laranja de um lado e deixar a outra, a balança vai virar para um lado, não vai? Então, eu vou riscar essa laranja aqui, ó. Vou riscar. É como se eu estivesse tirando ela. Estou tirando, ó. Então eu tirei uma laranja de um lado, uma laranja do outro. A balança permanece em equilíbrio. Beleza. O que eu vou fazer? Vou tirar mais essa laranja daqui. Estou tirando. Eu tenho que tirar essa daqui para que a balança continue em equilíbrio. O que vocês perceberam? Que ficou um peso de 200 com um peso de 50 e uma laranja. Uma laranja ia dar 150. Para que a balança permaneça em equilíbrio, é necessário que essa laranja daqui que ficou pese quanto? 150. 150. 150. Pronto. É uma outra forma de raciocinar na questão. Turma, anote esses cálculos. Bora lá. Eu nem pedi para vocês fazerem isso aí. Anote os cálculos. Vamos lá, coloca o caderno aí para... Pois é, Eric. Então, alternativa B. Não, essa aqui eu vou passar. Vocês vão pegar ela no YouTube. Vão pegar o cálculo a partir da segunda. Já deixa um espaço aí para fazer a primeira. Que aí vocês não vão perder tempo em fazer isso aqui depois. Vocês vão ter que fazer logo agora. Ok, então vamos passar para a segunda questão. Coloque. Deixa a data. Hoje são 21. Turma, vamos lá, pensar na questão 2 aqui. As frações descritas no mapa abaixo representam em seu denominador a quantidade de estudantes ou região que foram convocados para uma Olimpíada e em seu numerador a quantidade de alunos aprovados após o teste da Olimpíada. Em quais regiões as frações representadas são equivalentes? Então nós queremos saber aqui, pessoal, quais das regiões aqui, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, quais as que têm o mesmo valor. Quando se trata de frações equivalentes, nós estamos perguntando quais as que têm o mesmo valor. Olha, só para relembrar aqui, quando eu tenho um meio representa o quê? Metade de um inteiro, não é? Ele não vai dar 0,5? Você divide 1 para 2, ó. Quando eu divido 1 para 2, qual é a regra? A regra aqui é: quando o dividendo é menor do que o divisor, você joga um zero aqui. Você está aumentando esse número 10 vezes. E bota o 0, aqui, ó. Essa é a regra. E divide. 10 dividido para 2 é 5, ó. 5 vezes 2, 10 e não sobra nada. Ou seja, está dando 0,5. 1 dividido para 2 é 0,5. 0,5 é meio. Bom, professor, aonde é que o senhor quer chegar? Eu quero mostrar para vocês frações equivalentes. Será que se eu multiplicar o verde, né? Vou mudar aqui, colocar de vermelho mesmo. Bom, se eu tiver aqui, ó, 1 meio, se eu quiser uma fração equivalente a 1 meio, se eu multiplicar por 2, eu vou obter, ó, 1 vezes 2 é 2, e 2 vezes 2, 4. Ou seja, a fração, pessoal, 1 meio e 2 quartos tem o mesmo valor? Sim ou não? 1 meio e 2 quartos tem o mesmo valor? Hein? Pessoal, ó aqui, uma barrinha de chocolate, ó. Essa barra de chocolate, eu vou dividir ela no meio. E essa parte pintada é como se uma pessoa tivesse comido a metade da barra de chocolate. Pronto, essa daqui representa 1 meio. Eu vou desenhar uma outra, do mesmo tamanho. Só que essa aqui,
eu vou dividir ela no meio, mas agora eu vou dividir aqui essa metade e essa outra metade. Dividir em 4 partes, o mesmo tamanho, a barra tem o mesmo tamanho, só que eu estou dividindo em 4 partes. Só que agora eu vou pintar duas. Só que vocês estão vendo que ela tem o mesmo tamanho que essa. Pronto, então o que eu tenho aqui? 2 quartos. 2 quartos. Vocês estão entendendo? Então, isso daí, Ou daí seja, é a mesma quantidade, né? Só que mesma quantidade. Eu estou falando de frações. das frações. Frações Equivalente. frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor, pessoal. Ou seja, 1 meio e 2 quartos têm o mesmo valor. Se eu dividir 1 para 2, vai dar esse, ó. E se eu dividir 2 para 4, também vai dar esse. Tá certo? Como assim? Vamos lá, divida aí 2 para 4. Tá aí, ó. Como é que tu vai dividir 2 para 4? Tu vai ter que jogar um 0 aqui, ó. E um 0, aqui. 20 dividido para 4, quanto é? Quantos 4 dá 20? 5. 5 vezes 4 não é 20? Não deu 0,5? Mesma coisa, eu dividi 1 para 2, deu 0,5. Então são frações equivalentes. É o pedido dessa questão. Quais são as frações que são equivalentes aqui? Quais as que têm o mesmo valor? Para isso, vamos comparar aqui. Vamos começar aqui com o norte. O norte. Será que o norte, 3/11, será que ele é equivalente ao nordeste? Ao nordeste? 10/22. Professor, como é que o senhor sabe? Imediatamente você pode fazer uma multiplicação. Você pode fazer assim, ó. Você multiplica em cruz. 11 vezes 10 dá 110. Será que é igual a 3 vezes 22? Quanto é 3 vezes 22? 22 mais 22 mais 22. 3 vezes 22. 22 mais 22 dá 44. Com mais 22. 64, 66. Olha, não deu igual. Ó. 110 não é igual a 66. Então quer dizer que o norte, a fração que tem para o norte não é igual ao nordeste. Vamos testar ainda o norte. Eu estou testando essa fração aqui. Será que ela é igual ao centro-oeste? Vamos testar. 5, oi. Já é para fazer? Não, deixa para fazer quando eu terminar, eu achar aqui as frações, viu? 5 sobre 13. Vamos lá, multiplicando. Olha, 11 vezes 5, 55. Será que é igual a 3 vezes 13? Quanto é 3 vezes 13, pessoal? 3 vezes 13. 39. Não são equivalentes. Ó. Então, o Nordeste ele não é equivalente ao Centro-Oeste. Será que o Nordeste é equivalente ao Sul? Será? Vamos testar com o Sul. O Sul tem 1 meio. Vamos multiplicar em cruz. 11 vezes 1 é 11. 3 vezes 2, 6. Não é igual. Ó. Então eu já vi que também o norte não é equivalente com o sul. E então, pessoal, será que é com o sudeste? O sudeste, 14. Fazer os cálculos. Coloque aí na matéria de matemática. Será que é com o sudeste, 14/28? Multiplique, ó. Quanto é 3 vezes 28? Quanto é 3 vezes 28? 3 vezes 28? Sim. 7, 3, 8, 24, vai dar 84.
11 vezes 14. Olha, se eu tirar aqui o 1 e botar um 10, só 10 vezes 14 já dá 140. Imagine o 11. 11 vezes 14, aí é que passa mesmo de 140. Então eu não tenho essa igualdade. Então o norte ele não é equivalente com ninguém. O norte. Então eu tenho que testar outras frações aqui. Rapaz, eu tenho que fazer até achar. Nordeste. 10 sobre 22. Vamos lá. Eu já sei que esse aqui não é com ninguém. Nordeste. O Nordeste tem 10 sobre 22. Será que ele é equivalente ao Centro-Oeste? Então eu vou fazer a continha. Centro-Oeste. 5 sobre 13. Será que ele é? Se você fizer 10 vezes 13, vai dar 130. Se você fizer 5 vezes 22, 5 vezes 20 é 100. Né? E 5 vezes 2, 10. Vai dar 110. Não é, ó. Então eu já sei que o Nordeste não é com o Centro-Oeste, né? Eu estava testando com esse. Será que ele é com o Sul? Isso aqui é estou testando o Nordeste. Viu? Será que ele é com o Sul? E o Sul tem 1/2. Vamos lá. Se eu fizer 22 vezes 1, dá 22. Se eu fizer 10 vezes 2, dá 20. Não é igual. Ó. Então, o Nordeste não é equivalente com o Sul. Será que ele é com o Sudeste? Vamos botar aqui 14 sobre 28. Se você quiser, você pode simplificar essa fração fazendo assim, ó. Divide por 2. O que eu fiz aqui? Volta pra lá, Batinho. Vamos lá. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2, só para a gente obter uma fraçãozinha equivalente à primeira com números menores, mas que tem o mesmo valor. 5 sobre 11. Certo? Aqui, ó, simplifiquei. Vou dividir por 2, vou dividir por 2, só para a gente obter uma fração menor, mas que tem o mesmo valor que a primeira. Vai dar 7 sobre 14. Né? Ó, 14 dividido por 2 é 7, 28 dividido por 2, 14. Pronto. Agora fica mais fácil eu multiplicar aqui, ó, com números menores, né? Ó, 7 vezes 11 dá 77. Será que ela é igual a 5 vezes 14? 5 vezes 14 vai dar 5 vezes 10, 50, 5 vezes 4, 20, vai dar 70. Então não é igual. Ou seja, ainda não achei ninguém que fosse equivalente ao Nordeste. Ninguém que fosse equivalente ao Nordeste. Falta quem? Nenhum com o Nordeste, né? Centro-Oeste, né? Não, já foi. Agora eu tenho que pegar o Centro-Oeste e comparar com os outros. Menos com esse, ó. Tio, Diga. não seria mais fácil, tio, pegar cada fração e dividir entre elas? Dividir entre elas, mas é mais complicado, porque você com a calculadora na mão é bem fácil. Mas quando eu não tenho uma calculadora, é mais prático eu fazer multiplicando. Entendeu? Mas no dia da prova eu fiz no caderno e deu certo. Tu fez dividindo uma pela outra? Dividindo 3 para 11, 5 para 13, tu fez assim? É muito mais complicado, Lara. Bom, deixa eu testar agora o Sul, que tem 1/2. Eu vou testar o Sul com o Sudeste. Lá. O Sudeste tem 14 sobre 28. Bom, pessoal, eu estou fazendo essas contas, mas se você tiver um olhar assim rápido, eu estou fazendo essas contas aqui, ó. Mas se eu for olhar para cá, eu acho a resposta no instante. Sabe por quê? A resposta está bem aqui, ó.
quem é equivalente é o sul e o sudeste. Por quê? Note que o sul ele tem 1/2. O 1 não é a metade de 2? E o sudeste tem 14 sobre 28. 14 não é a metade de 28? Pronto. Então, 14 sobre 28 é meio. E 1 sobre 2 é meio. Então, são frações equivalentes. Se você multiplicar isso aqui, dá certo. Ó, 1 vezes 28 é 28. 2 vezes 14 é 28. Ó, já deu. Ó, outra maneira seria você fazer 14 sobre 28. Vamos simplificar, vamos dividir isso aqui tudo por 14. E dá, professor? Dá. 14 é divisor de 14. 14 é divisor de 28. Então, vou repetir aqui, 1/2. 14 dividido para 14 é 1. 28 dividido para 14 é 2. 1/2 não é igual a 1/2? É outra maneira de achar as frações equivalentes. Então, pessoal, as únicas frações que são equivalentes é o sul e o sudeste. Portanto, a alternativa C. Mas para quem não sabe, vai ter que testar várias delas até achar quais são as que realmente têm o mesmo valor. Então, pessoal, aqui trata de frações equivalentes, viu? Vamos aprender. E muitas vezes eu tenho que simplificar essas frações para saber se elas são equivalentes. Você olha para a fração 3/4. Isso aqui é só um exemplo. 3/4. Será que ela é equivalente a 9/12? Será que elas são equivalentes? Como é que eu descubro? Eu posso olhar para elas, fazer isso aqui em cruz ou fazer isso aqui, ó. Peraí. O 3, ele cabe quantas vezes no 9? Cabe 3 vezes. Aí vamos ver se esse número cabe 3 vezes também aqui no 12. Cabe ou não cabe? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Pronto. Esse número aqui, que eu estou multiplicando, ele tem que aparecer aqui também. Eu não posso aqui multiplicar por 3 e aqui por 4. Se eu multiplicar por 3, a outra tem que ser por 3. Se eu multiplicar por 2, a outra tem que ser por 2. E eu vou olhar se eu acho esses números. Ah, mas eu posso também dividir. É só multiplicar? Não, dividir também. E se eu dividir esse número por esse? 9 dividido para 3 dá igual a quanto? Dividir. Dá 3. Vou botar bem aqui a resposta. Dá 3. Ó. E se eu dividir esse número aqui por esse? 12 dividido... Não, se eu dividir aqui para 3, eu tenho que dividir aqui também para 3. Vamos lá. Se eu dividir para 3, vai dar quanto? 4. Tanto faz eu multiplicar como eu dividir. Se eu achar a mesma fração, então as frações são equivalentes. Bom, vamos agora passar para a próxima. Observe a figura abaixo. Então você tem aqui. Qual é o nome dessa figura, pessoal? Hudson, acompanhe. Pessoal, vocês não podem perder 1 minuto, 1 segundo aqui nessas explicações, porque vocês já perderam aula demais, explicações que deveriam ser bem, digamos assim, trabalhada com vocês, onde muitos não acompanharam os vídeos que eu sei, né? Eu sei que vários alunos viram os vídeos direitinho, mas não tem como o professor na hora para tirar dúvida, na hora. Então essa é a hora de interagir, viu? Presta atenção. E Hudson, vamos parar com a conversa. Como é o nome dessa figura aqui, pessoal? Retângulo. É um retângulo. Então, sabendo que a área da figura mede 35 metros quadrados, ela mede 35 metros quadrados. Então, o valor de x é quanto? Quando se fala de área, pessoal, eu quero saber quantos metros quadrados cabe num determinado piso. É claro que eu tenho aqui em centímetros, porque se trata de uma figura pequena. Então, é melhor colocar em centímetro mesmo, ou então em milímetro. Se eu for calcular o piso da sala,
de aula, aí eu vou dar em metros quadrados, porque o piso da sala de aula é maior. Então não tem significado eu calcular isso aqui em centímetros quadrados. Centímetro é muito pequeno. Vamos falar de metro. Ó. Metro é do chão até aqui, mais ou menos. Então, metros quadrados. Quando eu quero calcular a área de uma cidade, não é interessante que eu dê essa área em metros quadrados. É melhor que dê em quilômetros quadrados. Porque a área de uma cidade é grande. Então, vamos para uma unidade maior. Quilômetros quadrados. Então, é assim. Então, como se trata de uma figura pequena, vamos dar essa área em centímetros quadrados. Então, pessoal, quando se fala de área, eu quero que vocês entendam que ele quer saber, se eu fizesse assim, ó, quantas unidades quadradas cabe ali. Que é só um exemplo, gente, só um exemplo. Não fica nem bem feito não, porque eu estou riscando aqui a mão mesmo. Vou estar usando régua aqui. Olha, era só para você, aqui você tem 3 unidades aqui, ó, na largura, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 9 no comprimento. Para mim saber quantos quadrados cabe aqui dentro, é só fazer, né, a diária. A diária é a base vezes a altura. Esse H é só para representar a altura. Então, base, quanto é a base? É 9. Essa base aqui, ó, deu 9 quadradinhos. Vezes a altura que é 3. 9 vezes 3, 27. Eu não estou dizendo que é o resultado. Eu estou só dizendo que vocês têm que entender que quando se calcula a área é saber quanto é que cabe naquela superfície. Né? Se é o piso de uma sala, se é o piso de um banheiro, se é o piso do quarto. Quanto é que cabe em metros quadrados naquela superfície. Tem aluno que confunde a área com perímetro. Perímetro é saber o contorno daquela figura, o contorno. É saber quantos lados mede a figura. Verdade. Olha, perímetro é se eu coloco aqui 5 centímetros aqui, eu tenho essa medida aqui que é 5 mais 1, aliás, x mais 1, que eu não sei quanto é x ainda, vou já saber, vou já calcular para vocês. Somar esse comprimento com esse comprimento e essa largura com essa largura. Que é o que nós vamos fazer agora? Não, nós vamos calcular a área. Mas vai ser necessário, porque ele pede aqui, ó, quanto mede x? Pronto. Pela área a gente consegue descobrir. Pela área. Vamos lá, calculando agora o pedido da questão. Quanto mede x? Acompanhe. Então, a área é dada assim, ó, base vezes a altura. Quanto é a área? A área está sendo dada. É 35, então eu vou trocar o A por 35. Quanto é a base? A base é isso aqui, que é essa mesma medida aqui. Então, é x mais 1, que multiplica a altura. Quanto é a altura? É 5. Então, você vai multiplicar x mais 1 vezes 5. Então, nós vamos repetir o 35, que é a área. Ele está dizendo que a área é 35. Nós só precisamos saber quanto mede x. Que x mais 1 vai ser o comprimento dessa figura. Bom, então vamos lá. Como é que eu multiplico, pessoal, 5 por esse parêntese? Por quem está dentro dele? É só você fazer assim, ó. 5 vezes x. Quanto é 5 vezes x? Ora, se eu não sei quanto é x, eu vou escrever. Só repetir aqui, ó, igual. 5x. Ora, eu não sei quanto é x ainda. 5 vezes x, 5x. Agora eu boto o sinal de mais e faço 5 vezes 1. Quanto é 5 vezes 1? 5. Ponho 5. Então aqui eu tenho 35 é igual a 5x mais 5. Eu posso somar 5x mais 5? Posso? Eu posso somar 5x mais 5? Nunca. Nunca se pode somar um número que tem letra com quem não tem letra. Nunca. O que eu tenho que fazer? Eu posso fazer uma conta com 35 e o 5? Posso. Ele não tem letra. Então eu tenho que passar
esses 5 aqui para o primeiro membro. Eles aqui estão somados. Então eu vou passar os 5 para lá, subtraído. Vocês têm que aprender a fazer isso aqui, ó. Seria a mesma coisa de eu fazer assim. Professor, o senhor vai tirar 5 desse lado, é? Vou tirar 5 desse lado? Vou. Então o senhor é necessário tirar 5 desse lado aqui também. Se eu tirar 5 desse lado, vai ficar quanto? 30. Eu teria que fazer aqui, ó. 30 é igual a 5x. Mas geralmente como é que eu faço? Eu faço assim, ó. É bom que vocês aprendam isso. Eu coloco 35, trago esse 5 para cá, subtraído, ó. Ele não era positivo? Agora ele ficou aqui do outro lado aqui da igualdade, negativo. E esse 5x permanece do jeito que está aqui. Então é a mesma coisa de... o senhor faz assim, né? Quer dizer que se eu tenho 35 aqui, 5x aqui mais 5, se eu tirar 5 daqui, eu tenho que tirar 5 daqui também. Vocês entenderam? Eu quero que vocês entendam porque essa história de um número passa para o outro lado e ele vai negativo e às vezes ele passa positivo. Vocês entenderam? Olha aí, ó. 30 é igual a 5x. Mas como era que estava aqui? 35 é igual a 5x mais 5. Como é que eu faço? Repete o 35, traz esse 5 aqui para cá negativo e permanece com esse 5x aqui. Vamos subtrair aqui. Isso aqui vai dar quanto? 35 menos 5 não dá 30? Estou só passando para cá, pessoal. É igual a 5x. 30 é igual a 5x, pessoal. Quanto é um x? 8. Para ser 8, você faz assim. 5 vezes 8. Quanto é 5 vezes 8? 5 vezes 8, 25. 5 vezes 8, 40. 40. Não deu 30. Eu quero só que vocês entendam. 5x quer dizer 5 vezes o valor de x. Quando eu tenho isso aqui, ele está sendo multiplicado. Viu? Luciano, pessoal, acompanha. Quando eu tenho 5x, isso quer dizer... Tem aluno que confunde, acha que é 5 vezes. Cuidado, esse sinal de x aqui, esse x que está aqui, não é o sinal de vezes, não. Ele aqui está sendo multiplicado pelo 5. Então quer dizer que eu tenho um número x que multiplicado por 5 tem que dar 30. Então como é que eu resolvo? Pela divisão. É só você deixa o x do outro lado e divide 30 para 5. Por quê? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Todo mundo sabe disso. Se eu tenho 2 vezes 5 não é igual a 10. Então, para eu saber que 5 quanto é o 5, é só eu dividir 10 para 2. 10 dividido para 2 não dá 5? Então, é a mesma coisa de... Se eu deixar o 2 aqui, é a mesma coisa de 10 dividido para 5. É como se esse x aqui, se esse 5 fosse um x. 2x, 2 vezes x tem que dar 10. Então, quer dizer que 10 dividido para 2, 5. Tem que entender isso aqui. Então, quer dizer que 30 dividido para 5 é 6. Portanto, x é igual a 6. Pois 5 vezes 6, 30. Pronto. Então, achei o valor de x. O valor de x, esse x aqui, vale um 6. Então agora eu achei o comprimento desse retângulo. É 6 mais 1. 6 mais 1. Portanto, 7. Esse comprimento aqui é 7. E esse tamanho aqui é 5. Então, o pedido da questão não é qual é o valor de x. O valor de x é esse. Agora, vamos ver se está certo. A área dá igual a 35 mesmo. Como é que se calcula a área? Não é a base vezes a altura? Então, eu tenho 5. Base, eu vou chamar de base aqui. Essa parte de baixo é 7 vezes 5. Quanto é 7 vezes 5? 25. Entendeu? Estou provando que a área deu certo. Achei o valor de x aqui. Que é realmente um 6. Pronto. Vamos passar aqui para a próxima.
Pessoal, presta atenção, acompanha, porque eu estou detalhando aqui cada caso desse aqui. Muitas vezes você encontra vídeos por aí, mas você nunca entende por que esses cálculos acontecem isso aqui. Agora eu estou detalhando por que isso funciona. Uma coisa é você ver, o professor faz assim, passa um número para o outro lado, tá? Mas você nunca entende por quê. Então tem os porquês. Tudo tem os porquês. Não adianta eu estar só aqui, blá, 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 passa um número para o outro lado, não sei o que, e o aluno vai para casa e ele não entende. Mas por que ele passa aquele número para o outro lado? E eu estou dizendo sem você perguntar. Eu estou explicando sem você perguntar. Muitas vezes o aluno fica em dúvida por que eu faço isso aqui. Eu aposto e ele não pergunta. Eu tenho 3 mais x, que é igual a 7. Aí eu digo assim, é só deixar o x aqui, repetir o 7 e passar o 3 para o outro lado. X é igual a 4. Mas ele nunca pergunta por que o 3 foi para o outro lado. Por quê? Porque, como eu já expliquei, isso aqui nada mais, nada menos, é como se fosse uma balança de 2 pratos. Se eu tenho 7 quilos de um lado, para a balança permanecer em equilíbrio, o outro lado tem que ter 7 quilos também. E quem é o valor de x para que seja 7 quilos? 4, pois 4 mais 3 é 7. Então quer dizer que se eu tiro 3 daqui, eu tiro 3 daqui. Então eu tenho x igual a 4. Agora tem aluno também que não pergunta por quê. Que tem hora que ele vai na divisão, ó. Eu tenho, por exemplo, 3x é igual a 6. Por que agora eu faço assim? Por que aqui agora eu faço assim? Aliás, por 3. E eu não fiz assim, ó. X é igual a 6 menos 3. Por quê? Por que será? Olha a diferença agora. Ó. Anteriormente eu tinha assim, ó. Presta atenção. Eu tinha 3 mais x, que é igual a 7. Aí eu fiz x é igual a 7 menos 3, não foi? X é igual a 4. Tudo bem. Agora eu tenho a seguinte conta. Eu tenho 2x é igual a 8. Por que eu faço essa conta aqui? Por quê? Porque 4 é o meio do 8. Metade. Certo. E por que antes, naquela outra conta, eu levei o número subtraído? Pois é. Olha aí, ó. Ele não sabe explicar. Eu vou botar o mesmo valor aqui. 2 mais x é igual, por exemplo, é igual a 8. Quanto é o x, Luciano? 4 não. Assim. Quanto é o x? 2 mais x é igual a 8. Quanto é o x, ô Yudson? 6. Qual é o número que somado com 2 vai dar 8? 6. Não tem outro, é 6. Não tem outro número. É 6. Agora, é 6. Presta atenção, nessa conta aqui o x é igual a 6. Nessa conta aqui, ó. Como é que o senhor faz? O senhor faz assim, né? X é igual a 8 menos 2. X é igual a 6. Passo 2 para o outro lado. X é igual a 6. Beleza. E por que agora eu vou fazer assim, ó? Isso aqui é 2x. A 2x é o que? É uma multiplicação do 2 pelo x. É a mesma coisa de fazer assim, ó. 2 vezes x, pessoal. Quer dizer que 2x é a mesma coisa de 2 vezes x? É sim. É a mesma coisa, eles estão sendo multiplicados. Neste caso, eu não faço 8 menos 2, eu faço 8 sobre 2. E x é igual a 4, olha a diferença. Ora, se eu tenho 2 vezes x, 2 vezes 4 é que vai dar 8. Como é que 2 vezes 6 vai dar 8? Por isso que é diferente. Ou seja, o inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da adição é a subtração.
equação e vice-versa. E vice-versa. Então, você não pode fazer a confusão disso aqui. Vamos lá. Seguindo. Quarta questão. Estas caixas têm o mesmo número de canetas coloridas. Bom, aqui tem 2 caixas, mais 2 canetas, que é igual, esse símbolo aqui é igual. Vamos aprender isso aqui, porque senão tem aluno que a gente pergunta lá fora: menino, que símbolo é esse? Ele não sabe nem dizer. É igual. Então, essas 2 caixas mais 2 canetas é igual a essa caixa mais essas 7, aliás, 8, mais essas 8 canetas. A pergunta aqui é: qual é a equação que representa essa situação? Qual é a equação que representa essa situação? É o item A? 3x mais 2 é igual a x mais 9? Não tem nada a ver, né? É o item B? 2x mais 1 é igual a 2x mais 8? É o item C? 4x mais 2 é igual a 2x mais 9? É o item D? 2x mais 2. Então vocês estão dizendo que uma caixa dessa é x, a outra é x, portanto eu já tenho 2x mais 2 canetas é igual a uma caneta mais, ou seja, uma caneta não, um x, que isso aqui vale um x, mais 8, alternativa certa. Então não tinha como fugir de uma questão dessa aqui não. Item D. Cada caixa representa um x. Então, essa aqui e acabou. Vamos lá, próxima questão. Pensei em um número. Aí veja aqui o que está escrito aqui do lado. Olha, pensei em um número. Subtraí 3 unidades. Ó, quando ele diz que pensei em um número, eu não sei que número ele pensou. Eu vou usar uma letra. Vou usar a letra N, só para não dizer que eu só uso X, tá certo? N, número pensado. Número pensado. Bom, pensei em um número. Eu vou anotar aqui. Tá aqui o número que ele pensou foi N. Eu não sei quanto é, eu vou botar uma letra aqui para ele. Isso é equacionar, pessoal. É aprender a equacionar. Pensei em um número. Vou botar aqui um N. Subtrair 3 unidades. Como é que vocês fazem? Se eu pensei em um número, subtrair 3. Como é que eu anoto aqui? Ô, meu pai.
Possível. Maquinazinha antipática, né, mano? Vocês lembram quando, não sei se vocês já foram dentista? Já foram, né? Alguém aqui já foi. Pensa num negócio ruim, aquele besourinho velho furando teu dente com essa zoada aí, ó. Parece que dá uma sensação de que na minha mente vai furar o dente todinho até chegar na raiz do dente. Pronto, dá um cheiro ruim, parece chifre queimado, né? Parece isso aí mesmo. Não sei porque a cama não gosta, mas bom, foi que houve aqui que não apareceu mais aqui. Sem sinal, sem sinal. Sem sinal. Aqui apareceu. Vamos ver agora aqui. Eu joguei uma gostava de um carro lá. Pronto. A resposta é 19. Resposta 19. Lá, turma, acompanha. Bom, só dando continuidade aqui. Então nós temos, pessoal aí estão acompanhando? Falta eu compartilhar aqui a tela, né? Compartilhar aqui a tela, viu? Então, turma, a questão diz assim, pensei em um número, então eu coloquei aqui a letra N para representar esse número que foi pensado. Subtrair 3 unidades. Então, se eu subtrair, o que eu vou anotar aqui? Menos, não é subtrair? Menos 3. Multipliquei o resultado por 4. Então, eu vou ter que pegar esse valor, é necessário colocar no parênteses, porque esse resultado aqui todinho, ó, de N menos 3, vai ser vezes 4. Ó. Multipliquei o resultado por 4. Aí ele ainda diz, somei uma unidade. Somei uma unidade. O resultado deu 65. Então, tudo isso aqui é igual, ó, quando ele diz o resultado deu 65, então é igual a 65. Então, é uma coisa, eu tenho que aprender a partir da leitura e colocando essa expressão aqui, transformando numa expressão matemática. Viu? Olha, pensei em um número, subtraí 3, multipliquei o resultado por 4. Então, se ele multiplicou o resultado por 4, é N menos 3 vezes 4. Somei uma unidade e obtive 65. Em que número pensei? Agora, vem a pergunta. Você descobriu em que número eu pensei? 19. Vocês fizeram como para chegar ao 19? Você foi. Porque vocês pegaram as alternativas e foi fazendo. É uma ótima opção. O aluno também usar, né, fazer uso das alternativas. Foi o que deu certo, né? Pronto, muito bem. Então foram inteligentes. Se você não sabe equacionar, que nem eu faço aqui, depois vai de outra forma, de forma que dê certo. Vamos lá, acompanha. 4 vezes N. Que o 4 está multiplicando tudo que está aqui.
4 vezes N, 4N. Ó, eu não sei quanto é N ainda. 4 vezes menos 3. 4 vezes 3. 12. E o sinal é mais ou é menos? É menos, ó. Por quê? Porque eu tenho mais vezes menos. Mais vezes menos é menos. Então vai dar menos 12. Pronto, já multipliquei o 4 por quem estava no parêntese. Agora eu vou só repetir. Mais 1 igual a 65. O que eu vou fazer? Vou jogar todos esses valores aqui para o outro lado para fazer uma conta com 65. Então eu vou deixar 4N aqui desse lado. Vou colocar a igualdade, ó. Vou repetir o 65. Passar, esse 12 é negativo aqui, né? Quando ele passar para cá, ele já vem positivo. Lembra da história de quando o número sai de um lado, passa para o outro, trocando de sinal? Então eu estou tirando esse 12 daqui e passa para o outro lado, positivo. Esse 1 é positivo, ele vem para cá negativo. Ó. Ó a igualdade, é só olhar para a igualdade. Ó. Eu tirei 2 números daqui e passei para o segundo membro. E agora, vamos terminar essa conta assim. Ó. 4N é igual... Somando, pessoal, quanto é 65 mais 12? Quanto é? 77. 77. Tirando 1. 76. Então, bem aqui vai dar um 76. 4N é igual a 76. Como é que eu vou descobrir o valor de N? Fazendo qual conta? Como é que eu vou calcular o valor de N aqui, que é o número pensado? Eu tenho 4 vezes N. 4 vezes N tem que dar 76. 4 vezes N. Vocês estão dizendo que é 19 é a resposta? Aqui não é a multiplicação? Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então eu vou deixar o N aqui sozinho. E vou dividir 76 para 4. Ó. Então N vai dar quanto? Quanto é 76 dividido para 4? Vamos dividir o 7 logo. Você começa pelo 7. Começa pelo número da esquerda. Quando ele for maior, você divide logo. 7 dividido para 4. Quantos 4 cabe aqui? No 7. Só cabe 1. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4, sobra 3. Então dá 1 e sobra 3. Baixa quem? 6. 36 dividido para 4. 9. 9 vezes 4 dá 36. 36 e não sobra nada. Então, número pensado, 19. É assim que se chega na resposta, gente. É, né? Vamos lá. Pessoal, 4:22. Vamos seguir. O gráfico a seguir representa o número de pacientes atendidos mês a mês em um ambulatório, durante o período de 6 meses de determinado ano. O número total de pacientes atendidos durante o semestre e a média mensal de pacientes atendidos no período considerado são, respectivamente... Ok? Bom, então vamos lá. Então, vamos pegar as informações do gráfico. Ele diz aí que... qual é o pedido da questão? O semestre e a média mensal de pacientes atendidos no período considerado são, respectivamente... Bom, notamos que em janeiro... que hora que tem que liberar? Já tá passando a hora. O meu relógio é 4:23. Tá errado, é? Não é 4:20, mas sai demorado. 4:20, é? Então, beleza. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui e depois nós vamos dar continuidade, ok? Turma aí online também, pessoal. Foi encerrado aqui o horário, viu?